Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete. Bem-vindos a mais um início de semana, uma ótima segunda-feira. Hoje, dia 27 de setembro, é Dia Mundial do Turismo. É verdade, e o turismo é um dos pilares mais reconhecidos, se não o mais reconhecido, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível do mundo, particularmente nos objetivos relativos ao combate à pobreza, à igualdade de género, ao trabalho decente e crescimento económico e à redução das desigualdades. Deixo aqui a pergunta: qual é o ponto turístico do seu país que aconselha todo mundo a visitar? Entretanto, vale a pena dizer quais são os principais títulos que marcam esta segunda-feira, dia 27. Em Angola e Malange foram libertados ativistas. Em Moçambique, o antigo diretor da secreta é ouvido em tribunal no caso Dívidas Ocultas. E na Guiné-Bissau é prolongado o estado de calamidade devido à Covid-19. Antes de eu continuar com o desenvolvimento, vou aproveitar e ver se há aqui pessoas ligadas que eu tenha perdido e que ainda não tenha dito olá. Vocês já sabem como é que funciona, não é? Nós vamos sempre dando aqui os olás e os bons dias à medida que vamos dando as notícias. E já vejo Ofélio João e Leandro da Pambala. Muito obrigada por se terem juntado a nós. Continuem a comentar. Nhamica Alves de São Paulo, muito bem-vinda, Nhamica. É sempre um prazer ver aqui Washington foradenses assíduos. Neste caso, é uma Washington foradense assídua. Muito obrigada pela companhia. Vamos então às notícias, ao desenvolvimento das notícias que marcam este dia 27 de setembro. 8 manifestantes detidos no sábado pela Polícia Nacional no município da Cangandala, na província angolana de Malange, já estão em liberdade. Eles foram detidos quando exigiam naquela sede municipal, que fica a 28 quilómetros da capital da província, eles exigiam água potável e energia elétrica. O advogado de defesa dos detidos, entretanto libertos sem culpa formada, Carlos Lucas, disse nesta segunda-feira que é recorrente a ação dos agentes da Polícia Nacional de violar princípios fundamentais salvaguardados na Constituição da República de Angola. Por seu lado, o porta-voz da Delegação Provincial do Ministério do Interior, intendente Junqueira António, justificou no domingo, dia 26, que, e eu cito, a manifestação decorria na normalidade, mas a dada altura os manifestantes dirigiram-se às instituições que por lei é proibido. Fim de citação. A polícia diz que 8 dos manifestantes entenderam partir para arruaças e de frente à esquadra municipal. Pelo menos 3 manifestantes foram feridos durante as detenções. Ainda em Angola, mais de 1.300 pessoas nas províncias do Cunene, Huila e Namibe enfrentam a fome devido à pior seca na região dos últimos 40 anos, revela um estudo da Rede de Alerta à Fome. O estudo cita a chefe do Programa Alimentar Mundial em Angola, Michelle Mussoni, quem disse que se assiste atualmente à migração de famílias para outras províncias e para a vizinha Namíbia à procura de água, alimentos e pastagem para o gado. Por outro lado, a subida de preços e uma praga de gafanhotos agudizam ainda mais os efeitos da seca sobre as populações mais pobres. Segundo estimativas, a seca afeta 114 mil crianças com menos de 5 anos de idade que estão a sofrer ou irão sofrer de má nutrição aguda. Entretanto, há outras consequências dessa crise humanitária, como por exemplo o aumento de casos de fuga à paternidade em vários pontos da província da Huila. Entre janeiro e setembro deste ano, as autoridades receberam perto de 450 denúncias de casos de fuga à paternidade vindas do meio rural e dos principais centros urbanos, aqui agravada pelo alto custo de vida que afeta a maioria das famílias. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem alargada sobre este tema.
Antes de continuarmos, e vamos falar também sobre denúncias de prisão nas Lundas, vamos também falar das dívidas ocultas, do prolongamento do estado de calamidade na Guiné-Bissau, mas antes disso, vale a pena ver quem é que se juntou a nós, entretanto, neste Washington Fora de Horas. Eu vejo aqui Mamadi Iqbal Daoud, que nos assiste a partir de Quelimane, em Moçambique, e Mulumessa Mutumwene, que também um Washington foradense assíduo. Ele assiste-nos das Lundas e é sobre as Lundas que nós vamos falar agora. E nas Lundas houve denúncia de prisão, a manutenção da prisão do líder do protetorado Lunda Chokwe e mais 400 pessoas. É a prova inequívoca de que o sistema de justiça angolano está viciado, assim dizem os advogados ligados a associações de justiça e direitos humanos. Como exemplo, o advogado Salvador Freire aponta o caso de José Mateus Zeca Muchima, que se encontra detido há mais de 7 meses em Luanda, na sequência da manifestação de 30 de janeiro em Cafunfu, em que várias pessoas foram mortas e outras continuam detidas sem julgamento. Para Salvador Freire, advogado do líder do protetorado Lunda Chokwe, José Mateus Zeca Muchima, é ponto assente que a sua prisão tem motivações políticas e não jurídicas. Freire acrescenta que foram atropelados direitos constitucionais não só do líder do protetorado Lunda, como de outras pessoas que também nada tiveram a ver com o caso. Teremos uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio, portanto, mantenha-se ligado a nós, é às 18 horas de Angola. Em Moçambique, o antigo diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado, SISE, Serviços Secretos Moçambicanos, Gregório Leão, está a ser ouvido hoje no julgamento das dívidas ocultas. Ele é acusado dos crimes de peculato, associação para delinquir, branqueamento de capitais e chantagem. A audição do antigo diretor do SISE, que ocupou o cargo ao longo de 12 anos, depois de ter sido embaixador de Moçambique em Portugal, é uma das mais esperadas e vai decorrer hoje e terça-feira. A Justiça moçambicana acusa os 19 arguidos do processo principal das dívidas ocultas de se terem associado em quadrilha e dilapidado o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares, mais ou menos equivalente a 2,28 mil milhões de euros, valor apontado pela Procuradoria e superior aos 2,2 milhões de dólares até agora conhecidos no caso, angariados juntos de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo governo. Portanto, falava-se aqui em 2,2 milhões de dólares das dívidas ocultas, mas fala-se agora em 2,7 mil milhões de dólares das dívidas ocultas. Vamos ter uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio, é às 19 horas ou a partir das 19 horas de Moçambique, esteja ligado a nós, que este assunto vai ser tema na nossa emissão de rádio desta segunda-feira. Ainda em Moçambique, cada moçambicano recebe em média 26 euros por mês e trabalha sobretudo por conta própria na agricultura, indicou o mais recente inquérito do Instituto Nacional de Estatística, o INE. O relatório final do inquérito sobre o Orçamento Familiar 2019-2020 diz que as regiões administrativas da cidade de Maputo, província de Maputo e Tete apresentaram os níveis mais altos. O rendimento médio per capita duplica em Maputo e os mais baixos foram registrados nas províncias de Gaza, Cabo Delgado e Zambésia, para uma população total do país estimada a rondar 30 milhões de pessoas. Isto segundo o documento. Enquanto no meio rural 75% das receitas são provenientes do trabalho por conta própria, no meio urbano o trabalho assalariado assume preponderância, ascendendo a 61%. O ramo da agricultura, silvicultura e pesca absorve cerca de 73% da população empregada. Na capital, a população está maioritariamente ocupada no ramo de comércio e finanças e outros serviços.
A população empregada por conta própria, sem empregados, representa cerca de 71% do total da população ocupada, contra 64% no inquérito de 2014-2015. Portanto, há mais gente que tem o seu emprego por conta própria, mas que não tem necessariamente empregados, ou seja, não tem de facto uma empresa e um negócio altamente sustentável. E este estudo diz que cada moçambicano recebe em média 26 euros por mês, apenas 26 euros. Antes de irmos até à Guiné-Bissau, vamos ver quem é que se juntou a nós. Entretanto, temos Sebastião Domingos Simão, ele dá aqui os seus bons dias e deseja uma boa segunda-feira abençoada a todos, com votos de paz para o mundo inteiro. Muito bem, Sebastião, não falha. E reação de Francisco Assana a partir de Cabo Delgado, na vila de Macomia. Grande boa tarde aí para o Reação Francisco Assana. Eu espero que esteja tudo bem em Macomia. Aqui também o Léo a dar um bom início de semana a todos. E já sabem, fica aqui a minha pergunta, hoje é Dia Mundial do Turismo. Qual é o ponto turístico do seu país que aconselha todo mundo a visitar? Qual é? Diga-nos, eu vou ler aqui para que toda a gente possa ouvir também sobre a sua sugestão turística. É verdade que com o Covid e etc é mais difícil as deslocações, mas é, como dizem os americanos, para a bucket list, para a lista daqueles passeios que queremos fazer um dia ou daquelas coisas que queremos fazer um dia. Portanto, fico a contar com a vossa resposta. Qual é o ponto turístico que aconselham a visitar aí no país onde residem? Vamos continuar e obrigada a quem partilha este programa também. Muito obrigada. Vamos então até à Guiné-Bissau, onde o governo prolongou ontem o estado de calamidade no país até dia 10 de outubro, devido à pandemia da Covid-19. O governo explica que, apesar de nos últimos dias ter sido registrado um decréscimo do número de novos casos e mortes diárias, a taxa de positividade constitui ainda motivo de preocupação, assim como o número de doentes internados, que continua elevado. O nível de internamento está acima dos 50% da capacidade nacional, o que coloca o país numa situação de ruptura iminente, razão pela qual, diz o governo no decreto, e eu cito, ainda se revela necessário assegurar a redução da propagação do vírus para um nível controlável, sob pena da situação se descontrolar a qualquer momento. Fim de citação. O decreto mantém a máscara como uso obrigatório para pessoas com idade superior a 11 anos na via pública, espaços fechados de acesso público, transportes coletivos de passageiros, estabelecimentos de ensino e mercados. A Guiné-Bissau soma neste momento 675 casos ativos e um total acumulado de 135 óbitos e 6.099 casos de infecção. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro de São Tomense, aliás, Jorge Bom Jesus, vai deslocar-se em janeiro a Cabo Verde para a reunião de comissão mista entre os dois países, visando o reforço da cooperação. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva, que terminou ontem domingo uma visita de 5 dias a São Tomé e Príncipe. Correia e Silva acrescentou que, além da cooperação bilateral, e eu cito, podemos desenvolver o máximo possível a cooperação tripartida entre São Tomé e Príncipe e um terceiro país. Já temos Luxemburgo, estamos em fase avançada com Espanha. Fim de citação. Por seu lado, Jorge Bom Jesus explicou que, através da comissão mista, vai ser possível sistematizar este campo bastante amplo de cooperação. E agora para os Estados Unidos. Imigrantes brasileiros foram encontrados na carroceria de um caminhão quando tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, na fronteira do México com Sierra Blanca, no Texas. A operação foi feita por agentes de fronteira dos Estados Unidos no dia 16 de setembro, revelou o Departamento da Alfândega
e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, que não adiantou o total de brasileiros. Foram encontrados ao todo 49 imigrantes ilegais do Brasil, Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Peru. O motorista do caminhão tinha visto americano, foi detido e encaminhado ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para ser processado. Todos os imigrantes passaram por uma avaliação médica e também serão processados. Ainda numa relação sobre Estados Unidos, Canadá e China, o Ministério das Relações Exteriores da China expressou esta segunda-feira felicidade pelo retorno da diretora financeira da Huawei, companhia de telecomunicações e telefones, Meng Wanzhou, ao mesmo tempo que afirmou que a detenção e libertação de dois cidadãos canadenses pela China foi de natureza completamente diferente. Meng foi presa no Canadá a pedido dos Estados Unidos. Isto já há quase um ano. Antes de continuarmos, ainda vamos falar mais sobre os Estados Unidos, um acidente de comboio, e vamos também falar sobre a proposta, a votação para a proposta de Joe Biden da infraestrutura de $1 trilhão. Mas antes disso, vamos ver quem está aqui ligado a nós. E temos Irina Vasconcelos, obrigada pela companhia. Temos Ciso Machava, ligada a partir de Maputo, em Moçambique. João Joyce, a partir de Angola, no Huambo. Convido-vos a visitar o Morro do Moco. Lá há muita coisa boa, diz João Joyce. Portanto, para quem João Joyce responde aqui ao meu desafio, lugares a visitar, hoje é Dia Mundial do Turismo, qual é o ponto turístico do seu país que aconselha toda a gente a visitar? E o João, como alguém que é do Huambo, em Angola, convida a visitar o Morro do Moco, que fica na província do Huambo. Ele diz que há muita coisa boa, não desenvolve mais. Para quem não sabe, João Joyce, o que é que há no Morro do Moco? O que é que são essas coisas boas? Miguel Gregório, olá, boa tarde, Voa Português, o canal da verdade. Muito obrigada, Miguel. Ele diz que quer pedir encarecidamente um live com os ativistas cívicos de Angola. Miguel, pode ser que o Miguel veja esse desejo realizado. Vamos com calma, mas sim, é possível, sim senhor. E obrigada pela dica. Martim Jamal Ali está em Nampula, em Moçambique. Quem mais é que eu não li por aqui? Acho que já li toda a gente. Obrigada mais uma vez pela companhia. Vamos então continuar com o desenvolvimento das notícias que marcam este dia 27 de setembro. Estamos quase a chegar ao final do mês de setembro. Hoje é Dia Mundial do Turismo. Na próxima notícia, as autoridades dos Estados Unidos disseram no domingo que 3 pessoas morreram quando um comboio da Amtrak, que circula entre Seattle e Chicago, descarrilou no centro-norte de Montana. A causa do acidente de sábado está ainda sob investigação. E no que toca à política, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, adiou a votação do projeto de infraestrutura de $1 trilhão do presidente Joe Biden, e ela diz que essa votação deverá acontecer no final desta semana. A votação estava marcada inicialmente para hoje, segunda-feira, e agora será levada a cabo pouco antes do financiamento do governo para agências federais expirar, portanto, na quinta-feira à meia-noite. Portanto, aqui vamos ter uma semana animada a nível político, porque uma vez que não sejam aprovados os financiamentos até este expirar, portanto até à meia-noite de quinta-feira, isto pode criar aquilo que quem ouve a Voz da América e assiste aos nossos lives noticiosos regularmente sabe que tem sido já um bocado comum acontecer o governo fechar, aquilo a que chamam shutdown, que é enquanto não são aprovados orçamentos para o
o ano seguinte, não é? O ano fiscal seguinte, então o governo fecha e é um bocadinho confuso de facto, tudo para porque não há aprovação de orçamento. Portanto, isto vai ser uma semana que eu aconselho toda a gente a acompanhar atentamente www.voaportugues.com. Nós vamos ter todas as informações sobre estas votações e este possível encerramento ou não do governo. Em princípio não deverá acontecer, mas não seria estranho se acontecesse, porque já tem acontecido de facto haver aqui um certo atraso na aprovação do orçamento e às vezes os encerramentos duram 2, 3 dias, que não afetam muito na rotina federal, mas às vezes demoram um bocadinho mais tempo, uma semana, 2 semanas, já chegou a 30 dias, se eu não estou em erro. Portanto, pode ser interessante acompanhar este tema. Vamos ver quem é que se ligou a nós entretanto. Amadou Barry, a partir da Guiné-Bissau, na região de Bafatá, e ele deixa aqui um abraço a todos, um abraço que a equipa da Voz da América retribui ao Amadou Barry. Vale a pena também lembrar que, se vocês querem receber notícias diariamente pelo WhatsApp da VOA, basta enviar uma mensagem para o nosso número. Portanto, eu vou aqui colocar o número para que toda a gente possa enviar uma mensagem a dizer que quer notícias. Portanto, se quer notícias, basta enviar para o WhatsApp da VOA a palavra notícias, o seu nome, e há de receber uma mensagem para então ser registado na nossa lista e passar a receber as notícias. Também temos 2 vezes por semana uma rubrica do desporto, os bastidores do desporto, e nos bastidores do desporto, já sabem, João Santa Rita dá aquelas tricas, aquela informação que não é muito comum no dia a dia desportivo, então ele vai à procura das melhores e partilha connosco. Então 2 vezes por semana nós temos os bastidores do desporto. É só pedir para o WhatsApp da VOA, mais 202-251-9466. Eu já deixei no comentário do programa, portanto fico a contar convosco. Estou a ver que mais ninguém aqui deixa a dica do lugar a visitar como ponto turístico. É uma pena, pelos vistos só o Morro do Moco aqui de João Joyce, que deixou o comentário há pouco tempo, ganha aqui algum destaque no nosso Washington Fora de Horas deste dia 27 de setembro, que é o Dia Mundial do Turismo. Antes de nos despedirmos, estamos quase a terminar, vale a pena falar aqui do que é que está a dar, não é? Porque há alguns pontos trending. Segunda-feira e tal, a coisa está um bocadinho desanimada ainda, as pessoas ainda estão a ganhar energia para continuar a semana ou para iniciar a semana. Então eu tenho aqui 2 coisinhas. Uma delas é no Instagram, para quem gosta de música, a cantora de 18 anos, Olivia Rodrigo, ela é o assunto do Instagram nesta segunda-feira, isto porque ela acaba de ser capa da Vogue Singapura, é verdade, e sob o tema Dreamers, ou seja, sonhadores. É uma boa maneira de começar a semana, sem dúvida, com este tema. Vamos sonhar coisas boas para que mais coisas boas aconteçam. No website da VOA, o texto que continua a captar a atenção dos leitores é relativo a José Eduardo dos Santos, sob o título As Razões do Regresso de José Eduardo dos Santos a Angola. Eu vou deixar o link aqui para conferir. Se ainda não leu este texto, vale a pena ler. Eu deixo aqui então o texto para que possam ler e partilhar com
outras pessoas que estejam interessadas também em política angolana. Muito obrigada pela companhia, portanto, este foi o Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo. Espero que possa passar um dia com muito boa energia e que se espalhe para o resto da semana. Continuação de boa semana. Continue ligado a nós, www.voaportugues.com.